Imagina o pior dia da sua vida. Aquele dia em que você perdeu algo que não volta mais. Um sonho, uma pessoa, uma parte de você mesmo. Agora imagina que nesse exato momento alguém aparece sem você pedir, sem você merecer, só porque te viu. Isso aconteceu de verdade. Está registrado em Lucas capítulo 7, e o que Jesus fez naquele dia diz mais sobre o coração de Deus do que qualquer sermão que você já ouviu. A cidade se chama Naim, uma cidade pequena, comum, no interior da Galileia. Jesus acabou de fazer um milagre em Cafarnaum e agora caminha com seus discípulos e uma grande multidão. E ao se aproximar da entrada da cidade, ele encontra outra multidão vindo em direção contrária. Mas essa segunda multidão não está celebrando, está em luto. É um cortejo fúnebre, um jovem sendo carregado para o sepulcro. E logo atrás do caixão, uma mulher, uma mãe, uma viúva. Pensa na carga que essa mulher carregava. Ela já havia perdido o marido e agora perdia o filho. Na cultura daquela época, isso significava não só dor emocional, mas também total vulnerabilidade social e financeira. Ela não tinha mais ninguém. Ela estava completamente sozinha no mundo. E é aqui que o texto diz algo que precisa ser sublinhado. Repara no detalhe. Jesus a viu antes de qualquer pedido, antes de qualquer oração, antes dela sequer saber que ele estava ali, ela não pediu nada. Ela nem sabia que podia pedir. E mesmo assim, ele parou. Isso diz muito sobre quem é Deus. Ele não é um Deus que só responde quando você sabe as palavras certas. Ele não está esperando você chegar no nível espiritual certo para agir. Ele vê a sua dor antes de você conseguir articular o que está sentindo. Jesus então se aproxima, toca o caixão e os que o carregavam param. E ele diz apenas 3 palavras. E o jovem se levantou, começou a falar. E Jesus o entregou de volta para a mãe. Lucas diz que todos ficaram tomados de temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta surgiu entre nós, e Deus visitou o seu povo. Deus visitou o seu povo. Não foi convocado, não foi negociado. Ele simplesmente apareceu. Quero que você perceba 3 verdades que essa passagem carrega. A primeira é que a compaixão de Deus não depende do seu mérito. Jesus não perguntou o histórico dessa mulher, não verificou se ela era religiosa ou suficiente. Ele a viu em dor e agiu. Ponto. A segunda é que Deus age nos momentos em que você menos espera. A viúva não estava numa reunião de oração, estava num cortejo fúnebre, estava no seu pior momento, indo para o lugar mais sombrio que ela poderia imaginar. E foi exatamente ali que Jesus apareceu. E a terceira, que é talvez a mais poderosa de todas. Às vezes o milagre não é o que você acha que precisa. Essa mulher provavelmente não estava pensando em milagre. Ela estava só sobrevivendo à dor. E Jesus foi além do que ela poderia ter pedido. Então, como você leva isso para a sua vida hoje? Primeiro, para quem está no meio de uma perda agora, pode ser a perda de um relacionamento, de um emprego, de um sonho que você acalentou por anos. Essa passagem é para você. Você não precisa ter as palavras certas. Você não precisa estar forte. Você não precisa fingir que está bem. A viúva de Naim não fez nada disso. Ela só estava lá, na sua dor, e Deus foi ao seu encontro. Segundo, para quem já passou por um momento assim e ainda não entendeu o que Deus estava fazendo, às vezes a ressurreição não acontece da forma que esperamos. Às vezes, o filho que volta à vida não é literal. É um sonho que ressurge, uma oportunidade que reaparece, uma paz que chega sem explicação. O milagre nem sempre tem a forma que imaginamos, mas ele aparece. E terceiro, o convite prático de hoje é esse. Para de esperar estar no lugar certo, com as palavras certas, no momento certo para clamar. O Jesus de Lucas 7 não esperou ser chamado. Ele foi. E ele ainda é o mesmo. A cidade de Naim, naquele dia, viu algo que não esperava. O luto virou celebração. O silêncio da morte virou voz de vida. E se Deus fez isso lá, Ele pode fazer no que você está carregando hoje. Se esse vídeo chegou onde precisava chegar, comenta aqui embaixo com uma palavra que descreve o que você está sentindo agora.
Só uma palavra. Vou ler todos. Se você ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento. Toda semana tem uma reflexão nova aqui, feita para ir fundo e chegar onde realmente importa. Compartilhe esse vídeo com alguém que está no meio de um cortejo agora, que precisa saber que Deus já está a caminho. Até o próximo vídeo.